Se você achava que o episódio anterior já tinha explodido o medidor de adrenalina, o episódio 1128 de One Piece chega como um combo triplo de loucura, emoção e pancadaria, servido direto no colo com uma aranha demoníaca, um Sanji voador, uma Bonnie furiosa e um Luffy que pela primeira vez em muito tempo, quebra. E sim, tem explosão de cabeça, literalmente. O episódio começa com as coisas quentes e confusas, como sempre. Luffy, com toda a inocência e audácia que só ele tem, entra em contato direto com os 5 anciões. Sim, ele simplesmente liga pro topo da cadeia do governo mundial como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o melhor, já se apresenta e ainda confirma que ele e sua tripulação estão de parceria com ninguém menos que o Dr. Vegapunk. A ousadia bateu forte. Enquanto Luffy vai falando, Robin entra em modo tático e interrompe o capitão no momento certo, percebendo que ele estava prestes a entregar mais do que devia. Ela lembra que dar qualquer informação aos inimigos sobre quem está vivo ou onde estão seria dar ouro pro inimigo. Luffy entende, pede desculpas, mas não perde a pose. E ainda solta que a marinha vai ter que recuar. Doce ilusão. Do outro lado da história, os 5 anciões não estão nem um pouco felizes com o rumo da conversa. Saturn mostra seu lado mais sombrio e deixa claro que, para eles, só existem 3 prioridades. Proteger York, manter o Punk Records em segurança e garantir a sobrevivência da usina que produz a temida Mother Flame. O resto pode ser descartado sem cerimônia. Doberman ainda tenta apelar, lembrando que há vários agentes da Cypherpol na ilha. Mas Saturn corta com a preocupação pela raiz, dizendo que vidas humanas são como insetos. Se perderem alguns, sempre se arranja mais. Voltando pra Lab Phase, York resolve subir no salto e ameaça todo mundo, dizendo que agora que tem um acordo com o governo mundial, qualquer agressão contra ela pode causar a destruição total de Egghead, igual ao que aconteceu com Ohara. Mas antes que o discurso dela vire palestra motivacional do mal, Nami dá uma aula prática de como interromper megalomaníacos. Uma pancada direta na cabeça da traidora. Zoro até tenta acalmar a navegadora, mas convenhamos, ela só fez o que todo mundo queria fazer. Enquanto isso, Chopper checa se Robin já se recuperou dos ferimentos, e ela confirma. Kaku também aparece, se recuperando dos próprios machucados, enquanto Luffy e Bonnie se afundam na comida. Nada como um lanchinho no meio do apocalipse. O Sop tenta estabelecer contato com os agentes da Cypherpol que estavam presos, e para a surpresa geral, descobre que eles foram alimentados. Sim, deram comida pros caras. O que, considerando o histórico de Egghead, é praticamente um milagre diplomático. Os agentes agradecem pela refeição, mas imploram para serem libertados. O Sop recusa, já imaginando o caos que isso causaria, e os agentes apenas pedem que, no mínimo, sejam afastados do Serafim. Acontece que os 4 Serafim foram contidos em bolhas especiais, feitas do mesmo material que os escudos dos pacifistas Mark III. Material com propriedades semelhantes ao Kairosek. A grande surpresa do episódio vem logo depois. Frank agradece a S-Snake por libertar ele, Lilith e o Zop. Vegapunk, claramente confuso, não entende por que ela fez isso, já que ela nunca foi programada para agir assim. A resposta vem à tona de forma hilária. Luffy, sem saber de nada, cruzou com S-Snake e a confundiu com Hancock. Ele pediu que ela libertasse seus amigos. E ela, que herdou o amor obsessivo da original por ele, obedeceu. Um momento digno de novela das 6. Luffy, claro, agradece de novo, e S-Snake interpreta tudo como uma confissão de amor. O caos emocional tá feito. Enquanto isso, o grupo continua preso por causa do Frontier Dome, que está trancado. York, com aquele sorrisinho de vilã de filme, revela que bloqueou tudo com uma senha que ninguém mais conhece. Stussy avisa que estão cercados, e para tentar uma saída, Vegapunk sugere uma rota usando as direções registradas pelo Log Pose em Wano. Nami percebe que uma das agulhas aponta para o nordeste de Egghead, e Vegapunk revela que esse caminho leva a Elbaf. Luffy e o Sop quase surtam de felicidade. A estratégia agora é usar o Vega Force 01 para carregar o Thousand Sunny até o limite do espaço aéreo da ilha. Depois disso, eles pretendem usar o Coup de Burst para escapar voando do cerco. O problema? O domo ainda está trancado, e York segue fazendo doce com a senha. Mesmo assim, Vegapunk, Edson e Atlas começam a tentar decifrar o código por conta própria. Enquanto isso, Lilith recebe a missão de pilotar o Vega Force 01, e Luffy, Bonnie e Frank seguem com ela. Lilith comenta que será a primeira vez que sai da ilha, e Luffy já começa a sentir saudade da comida local. Bonnie concorda e diz que deviam levar um pouco com eles, mas Luffy lembra que o Sanji tá vivo e pode cozinhar o que quiserem. Bonnie então revela que está mais leve, mais tranquila. Ela não quer mais matar Vegapunk, o que no contexto é uma vitória. Do outro lado, Luffy misteriosamente entra em contato com Saturno e informa a situação. Saturno pergunta se Kizaru pode entrar na ilha com seus poderes de luz, mas Kizaru responde que Sentomaru está protegendo a entrada. Saturn manda ignorar, mas Kizaru diz que isso vai contra seus próprios princípios. Ele alerta ainda que, se o ataque começar, Sentomaru provavelmente vai ativar as Sea Beast Weapons e os pacifistas. A tensão cresce. Saturn pergunta sobre a usina e Kizaru confirma que Lucci conseguiu transmitir essa informação. Os navios começam a se posicionar, os usuários de Rokushiki entram em modo de espera, e a unidade de bombardeio é instruída a mirar nas Sea Beast Weapons em vez dos pacifistas. O ataque está prestes a começar. No final do episódio, o grupo de Luffy chega ao Thousand Sunny e ao Vega Force 01. Kizaru finalmente entra em ação usando seu poder, Yata no Kagami, para atravessar a ilha.
O episódio já começa daquele jeito. Caos instalado, fumaça pra todo lado e marinheiro correndo igual barata tonta. Os fuzileiros navais decidiram abrir fogo contra os pacifistas. Sim, aquelas máquinas de guerra criadas pra proteger a marinha. Genial, né? Parecia uma boa ideia, até que Sea Beast Weapons, essas versões aquáticas monstruosas de Godzilla tecnológico, começaram a dar o troco e afundar navio atrás de navio, como se estivessem jogando boliche com embarcações. E quem precisou meter a cara pra tentar conter a bagunça? Os vice-almirantes, claro, porque alguém tem que tentar parecer no controle, mesmo quando claramente ninguém tá. Lá no meio da zona, doutor, Vegapunk tá com aquela cara de quem não sabe se chora ou chama o seguro. O homem tá genuinamente confuso com o fato de estarem atacando mesmo com Sentomaru de guarda-costas. E foi aí que a ficha caiu. Se estão atacando com Sentomaru por perto, é porque alguém muito acima do nível entrou em campo. Sim, senhoras e senhores, Kizaru chegou, e não pra bater papo. Ele veio com a missão de passar o rodo no próprio Sentomaru. Diplomacia versão Buster Call. Vegapunk, com aquela sensibilidade de quem entende que ferrou geral, até pede desculpa pro Sentomaru por ter colocado ele nessa sinuca de bico. E olha, o coração do cientista bateu até que forte, dizendo que entenderia se o guarda-costas quisesse pular fora e salvar o próprio Bacon. Mas Sentomaru? Esse é raiz. Nada de fuga, nada de chororô. Ele pega o machado, respira fundo e se prepara para enfrentar o tiozão da velocidade da luz. E falando em luz, Kizaru não veio pra brincar. Ele já chega voando num chute reluzente que joga Sentomaru pra longe, e em seguida ativa o modo metralhadora celestial, disparando o Yasakani no Magatama. Basicamente uma tempestade de lasers que faria até o Iron Man suar frio. Mas Sentomaru, danado que só, dá um pulão ninja e rebate com estilo, jurando proteger Vegapunk até o fim, porque promessa é dívida, e ele não quebra a palavra nem se o oponente for literalmente uma lâmpada assassina. E aí, flashback time. Porque One Piece é assim. No meio do quebra-pau, bora dar uma pausa pro coração. A gente volta no tempo e descobre como essa amizade meio torta entre Vegapunk, Borsalino, a.k.a. Kizaru Pré-Brilho, e Sentomaru começou. O moleque apareceu dando surras em ursos. É, você não leu errado. E chamou a atenção do futuro almirante. Expulso da vila, sem rumo e com fome de onigiri, Sentomaru topou ser guarda-costas do cientista maluco em troca de salário fixo e comida garantida. Emoção? Check. De volta ao presente, Kizaru até solta aquele comentário nostálgico, dizendo como o Sentomaru era fofinho. Tipo aquele tio que relembra quando você usava fralda, enquanto ele mesmo te derruba com um raio laser na sequência. O golpe final vem. Sentomaru acerta o Ashigara Dokoi, seu movimento de assinatura. Mas Kizaru nem se abala, e pimba. Joga o pobre no chão, derrotado. Chip de comando confiscado. Pacifistas reprogramados. E agora agindo contra Sea Beast Weapons. Sim, a traição foi completa. Saturn, o Gorosei das sombras, assiste tudo com aquela cara de quem só aparece para dar ordens sinistras e contabilizar os corpos. Enquanto isso, no Labofase, os cientistas que restam, Vegapunk, Edson e Atlas, tentam desesperadamente desativar a barreira laser. Mas tem um pequeno detalhe técnico. Como o Kizaru é feito de luz, literalmente, ele passa pela barreira como quem atravessa uma cortina de contas. Resultado? Sirenes berrando, alerta geral, e Luffy e a galera recebendo o sinal de que o perigo tá cada vez mais perto. Eles tentam acelerar o passo, mas quem resolve estragar o passeio é Rob Lucci, que aparece do nada e tenta dar um golpe mortal em Vegapunk. Plot twist? Stussy se mete na frente, estilo guarda-costas de filme de ação, e leva o golpe no lugar do cientista. E aí é que o bicho pega. Sanji aparece voando com uma pistola de bolhas. É isso mesmo, bolhas. E sela o Kaku como se estivesse prendendo um Pokémon raro. Lucci, sem paciência, parte pra outro ataque. Mas Zoro, o caçador de onças de terno, bloqueia tudo com uma cara de quem não tem tempo pra palhaçada. E ainda solta aquele olhar de desprezo que diz tudo. E o episódio fecha com chave de ouro. Kizaru chega no Vegaforce 01, aquela máquina gigante cheia de potência. Mas antes que ele possa fazer o que quer, aparece Luffy. Agora a versão Gear 5 desligado, mas ainda uma bomba relógio de força. E acerta um chutão relâmpago. A história começa onde o barril de pólvora estava prestes a explodir. Mary Joyce, a cidade mais pomposa e insuportável do mundo. Do nada, Bartholomew Kuma, o ursão que já foi revolucionário, rei, e atualmente é uma espécie de zumbi com GPS quebrado, chega como quem não quer nada. E solta um urso-choque que literalmente destrói metade da cidade. Simples assim. Tipo um passeinho no parque, só que com ondas de pressão que fazem os palácios parecerem castelinhos de areia. Enquanto os nobres mundiais aparecem gritando por comida, porque claro, até no apocalipse eles só pensam em barriga cheia. E exigindo a execução do Kuma, surge ele, o mais ranzinza de todos os almirantes. Sakazuki, o Akainu em pessoa, com a cara de quem odeia segunda-feira, pirata e qualquer coisa que sorria. Ele encara o Kuma com aquele olhar de, isso vai feder, e manda a real. Se o governo não consegue controlar esse robô ambulante, então ele vai ter que virar sucata. Mas no fundo, o Akainu tá ali coçando a cabeça, tentando entender o que raios tá movendo o Kuma. Afinal, o cara não tem mais nem memória, quanto mais vontade própria. Mas seja lá qual for a motivação misteriosa, isso não impede o almirante de meter um meigo, aquele punho de magma apocalíptico, bem na cara do Kuma, arrancando um pedaço do rosto do coitado. E mesmo assim, sabe o que o Kuma faz? Corre. Com uma perna só, mas corre. Melhor dizendo, ele manca o teleporta, porque o Sakazuki manda uma rajada de magma que arranca a perna dele, e o bicho ainda consegue sumir no ar como se fosse um teleporte desesperado nível máximo.
Sakazuki só observa, enquanto lembra da vez em que pegaram a Bonnie 2 anos atrás e revelaram pra ela que o pai tinha se oferecido voluntariamente pra virar um robozão do governo. Ela obviamente não acreditou nem por um segundo. E agora? Agora tá todo mundo surtando porque o Kuma sumiu, e o Akainu ainda tá lá, resmungando mentalmente. Enquanto isso, de volta a Egghead, a batalha por metro quadrado tá digna de final de campeonato. As Sea Beast Weapons já foram reduzidas a sucata pelos pacifistas, agora reprogramados. Com a pista livre, a marinha começa a atracar, prontos pra transformar a ilha futurista em zona de guerra. Mas quem tá segurando a linha de frente com estilo? Luffy, versão Gear 4. Snakeman, todo cheio de elasticidade e fúria controlada. Ele tá trocando sopapos com o Kizaru, que por mais reluzente e rápido que seja, tá tendo que admitir que o Luffy não é mais aquele moleque que levou surra em Sabaody. Agora é outro nível. É tipo passar de cartinho de supermercado pra Fórmula 1 em 2 anos. Kizaru, num raro momento de melancolia filosófica, até pensa sobre o quanto conhece o Luffy e como não queria ser o cara a eliminar ele. Mas as ordens são ordens. E então, bam! Com a velocidade de um raio e a força de um meteoro, ele dá um chute tão violento que manda o Luffy voando tipo um míssil desgovernado direto no Vega Force 01, destruindo o mecha gigante sem um pingo de cerimônia. E o Luffy continua voando, até bater na barreira do Frontier Dome. Enquanto o Luffy vira míssil, o Thousand Sunny literalmente cai das mãos do robô destruído, com Franky, a Bonnie e a Lilith fugindo do que sobrou do titã explosivo. Mas o Kizaru já tá lá de novo, teleportando como se fosse patrocinado por fibra ótica, e dá de cara com o trio. Ele reconhece a Bonnie, comenta como ela cresceu, e manda aquele papo passivo-agressivo sobre por que ela estaria tentando salvar o Vegapunk. Justamente ele, que ela deveria odiar. Mas a Bonnie já não tá mais no modo coadjuvante. Ela puxa um fio, ativa a Toshitsuki e mostra que o alvo dela agora é outro. Kizaru, claro, desvia como se estivesse num jogo de dança, diz que não quer ferir ninguém que ele conheça, e chuta a Bonnie direto na barreira também. Tá virando moda. Franky, indignado, prepara um Radical Beam, mas o Homem da Luz já sumiu de novo, deixando só o eco da destruição no ar. Franky, com aquele raciocínio ninja de quem já enfrentou o dinossauro cibernético, deduz pra onde ele tá indo e manda um aviso urgente pro Usopp. Enquanto isso, lá no outro lado, doutor. Vegapunk, Edson e Atlas finalmente quebram o código do Frontier Dome. Só pra serem surpreendidos pela chegada sorrateira do próprio Kizaru, que aparece como quem não quer nada e já deixa no ar que quer terminar logo essa missão indigesta. Mas aí, do nada, Luffy ressurge. Só que não é o Luffy normal. Não é nem o Snakeman. É o Gear 5, com direito a tambor de coração, aura de desenho animado insano e sorriso de quem vai bagunçar tudo. Ele ativa o Gomu Gomu no gigante, transforma o braço numa muralha viva e agarra o Kizaru como se estivesse pegando um brinquedo de garra no fliperama. E nesse exato instante, o som dos batimentos do Luffy ecoa por toda a ilha, ressoando até na Fabriofase. E quem parece reagir a isso? O Gigante de Ferro. Isso mesmo. Aquele colosso misterioso que tava lá só existindo, de repente dá sinais de vida, como se o despertar do Luffy tivesse acendido um chip adormecido há séculos. A coisa já começa no modo montanha-russa. Luffy, ainda no modo Looney Tunes Supremo, tá girando o Kizaru como se fosse um peão de feira. É sério, ele gira o Almirante de Luz como quem tá tentando escolher quem vai pagar a próxima rodada de Seiki, e eventualmente joga o homem pra longe da torre de controle com tanta força que deve ter aparecido no Google Maps como meteoro não identificado. Esse espacinho de tempo, ou melhor, essa voadora interdimensional, dá à galera um respiro precioso. Oportunidade perfeita pra bolar um plano de fuga antes que o caos recomece. A Atlas, com aquele ar de androide determinada e zero paciência, decide que vai pra Fabiofase pra recuperar o controle dos pacifistas Mark III. Porque se aqueles robôs gigantes continuarem seguindo a ordem da marinha, ninguém sai dali nem com reza braba. Dr. Vegapunk se junta a ela, aquele velhinho cientista excêntrico que sempre parece a meio caminho entre um gênio e um desastre ambulante, e manda um recado pro Franky. A Bonnie tá viva, mas caída lá no meio da Fabriofase. E claro, isso acende o modo protetor loiro do fogão no Sanji, que já se oferece pra colar com os dois e resgatar a garota. Enquanto isso, o Jinbei, sempre calmo no meio da bagunça, fica encarregado de recolher as tralhas do cientista e manda todo mundo se encontrar na saída dos fundos. Porque até numa ilha explodindo, tem que ter plano B. Enquanto isso, lá na Fabriofase, o caos segue no volume máximo. Os marinheiros estão caçando a Bonnie como se ela fosse um prêmio raro no bingo da marinha. O que eles não esperavam era que a garota tinha ativado o modo Akuma no Mi Insana, usando seus poderes para envelhecer e rejuvenescer os fuzileiros como se estivesse jogando The Sims com o controle de idade ativado. Alguns viram bebês, outros velhinhos caindo aos pedaços, e ela vai abrindo caminho. Mas a Bonnie tá longe de estar inteira. Enquanto se esconde, dá uma olhadinha pro Sentomaru, largado no chão, inconsciente. Ela lembra do momento em que caiu na barreira, desmaiou, e o Brutamontes a pegou no colo como se fosse uma bonequinha de porcelana quebrada. Não tem tempo pra drama, mas o coração da menina tá bem longe de gelado. De volta à pancadaria central, o Luffy nota que o Zoro tá envolvido num daqueles duelos que só ele sabe manter no meio da guerra, contra o bom e velho Rob Lucci, o assassino com cara de bancário psicopata. E claro, Luffy pensa em ir lá resolver também, mas Zoro dá aquele olhar que diz, deixa comigo. E não é só orgulho. O homem afirma que o Lucci não vai passar dele tão cedo. E o Lucci, com aquele ego de quem acha que já matou meio mundo, diz que talvez seja melhor eliminar logo o Zoro, porque ele é o número 2 do bando. A treta tá armada, a tensão tá no ar, e a rivalidade tá queimada no fogo da vaidade. Enquanto isso, lembra do Kizaru? O Homem da Luz? Pois é, ele não caiu no mar.
Usando aquele velho truque de teleportar com Yasakani no Magatama, ele retorna à ilha como um flash fotográfico em modo assassino. E aí ele resolve complicar ainda mais as coisas. Transforma as partículas de luz em várias cópias de si mesmo, todas empunhando espadas feitas de pura energia. O plano é simples: esmagar o Luffy no cansaço. Mas o nosso chapéu de palha elástico tá impossível. Luffy, com um sorriso de dar inveja a qualquer maluco de anime, ativa o Gomu Gomu no Down Whip, um chicote gigante de borracha que estraçalha algumas cópias como se estivesse limpando mesa de bar. Depois ele foge, mas não porque tá com medo. Ele tá posicionando as cópias, puxando elas pra um lugar só. A ideia? Um golpe em área. Dawn Stamp. Só que aí vem o truque. Kizaru não é bobo. Enquanto Luffy se distrai eliminando os clones, o original já deu meia volta e reaparece na torre de controle, onde agarra o pobre Usopp desprevenido, provavelmente no meio de um surto nervoso. Mas a alegria do almirante dura pouco. Ele percebe que o Dr. Vegapunk já não tá mais ali. E quando ele e Luffy olham pra fora, vem a cena mais aleatória e maravilhosa possível. O Dr. Vegapunk, a Atlas e o Sandy pendurado como se tivesse esquecido de descer do ônibus, todos montados no Vegatank 08, um veículo que parece ter sido construído com peças da NASA, latas de tinta e fé. O cientista declara que tá indo salvar Bonnie, e o Kizaru, claro, tenta impedir com outro golpe de luz. Só que dessa vez, o Luffy intercepta o golpe, segurando a bronca como um verdadeiro protagonista. Na sequência, o Frank se junta ao bonde motorizado e já manda a real pra Lilith. Hora de carregar o Thousand Sunny com o Frank Shogun. Porque se a fuga vai acontecer, tem que ser com estilo, robôs gigantes e explosões no fundo. Não é uma fuga se não parecer final de filme de ação dos anos 90. Enquanto isso, lá na costa, os marinheiros são informados que o Dr. Vegapunk abandonou a Labofaz. A base inteira entra em modo pânico. O pequeno gênio Edson faz um trabalho ninja e desativa parcialmente o Frontier Tome, abrindo um caminho de fuga pro cientista. E aí vem o plot twist. A Atlas emite um novo comando para os pacifistas Mark III. Mas dessa vez, eles não vão mais proteger a marinha. O novo comando? Aniquilar todos os marinheiros da ilha. É isso, o jogo virou. Tudo começa com um barulho bem familiar. Robôs gigantes trocando de lado. Graças a Atlas, que claramente não tem tempo a perder com diplomacia, os pacifistas Mark III viram a casaca de vez e partem pra cima da marinha, como se tivessem lembrado que estão devendo vingança antiga. É explosão pra todo lado, marinheiro voando como papel de bala em ventilador, e um pandemônio geral tomando conta da Fabriofase. Enquanto isso, dentro do Vegatank 08, o grupo do Dr. Vegapunk continua sua descida frenética. É quase uma montanha-russa de fuga, só que com tecnologia de ponta e um loiro apaixonado no volante. O Sanji. O nariz do cozinheiro mal para de farejar perigo, ou perfume feminino, porque ele logo detecta o paradeiro da Bonnie, que por acaso tá metida até o pescoço numa encrenca. Lá na Fabriofase, Bonnie está sendo atacada por um vice-almirante que não veio pra conversar. Só que a garota não é flor que se cheire. Ela saca uma arma, e não é uma qualquer, e ativa uma técnica sinistra chamada NDE, Near Death Experience. O nome já dá o recado. É tipo jogar um susto tão grande na galera que o corpo simplesmente desliga. Os marinheiros, achando que foram pro além, apagam com o choque. Bonnie, com estilo, sai de fininho. Só que a alegria dura pouco. Logo, ela é cercada pela vice-almirante Bluegrass, uma senhora que parece saída de um rodeio galáctico. E o motivo? Ela comeu a Nori Nori no Mi, uma Akuma no Mi que permite montar e controlar qualquer coisa que esteja montando. E adivinha o que ela tá montando? Um pacifista gigante. É tipo lutar contra um touro de aço com IA, só que ainda controlado por uma velha doida. Bonnie fica em choque. Literalmente. O pacifista tem o rosto do pai dela, Kuma, o antigo revolucionário. E isso trava a menina na hora. Mas aí entra Sanji, como um raio gourmetizado do céu. Ele aparece no último segundo, tira Bonnie do caminho e basicamente manda a real. Esse robô pode até parecer com o pai dela, mas não é. E se quiser sobreviver, tem que aceitar isso. Numa esquiva digna de passo de dança, Sanji ainda dribla o vice-almirante anterior e leva Bonnie de volta pro Vegatank 08, que segue firme no corre. Enquanto isso, na Labofase, a batalha entre Luffy e Kizaru parece mais uma maratona que os dois esqueceram de treinar. Os dois estão exaustos, pingando suor, e com aquela cara de quem já tá pensando em aposentadoria. Mesmo assim, o Kizaru tenta fazer a jogada suja. Se lança direto pra cima do Dr. Vegapunk, mirando o cientista com a velocidade da luz. Luffy corre atrás, mas nesse momento algo estranho acontece. Ele, Zoro, Lucci, até o Jinbe param por um instante. Como se uma sensação ruim tivesse tomado conta do corpo inteiro. Tipo aquele frio na espinha que avisa que vem bomba por aí. E vem mesmo. Do nada, os pacifistas param de obedecer a Atlas. Só ficam parados. E quando isso acontece, já dá pra ver a treta vindo de cima. Em segundos, um círculo mágico bizarro se forma no chão, e todos os marinheiros recebem um aviso urgente. O Saturn chegou. E quando a entidade aparece... Meu amigo, o clima pesa como cimento fresco. O homem, se é que ainda dá pra chamar assim, brota do círculo como um ser demoníaco, em forma de uma aranha gigante deformada, com olhos que parecem fatiar a alma. Os marinheiros mais fracos são orientados a não olharem diretamente pra ele. E quem desobedece? Pois é. Tem um pobre coitado que só deu uma olhadinha e... Puf! A cabeça explode como se tivesse mordido uma bomba de chiclete. É nesse momento que tudo começa a desandar de vez. O grupo de Sanji, que estava finalmente respirando, é surpreendido por um ataque do Kizaru, que destrói a estrada de nuvens onde eles estavam. Todo mundo despenca como jaca podre, inclusive o próprio Vegatank 08, e desmonta feito brinquedo velho.
Mas calma, apesar da queda, todo mundo sai vivo. Meio amassado, meio traumatizado, mas vivo. Luffy, por outro lado, vê o Kizaru de novo e finalmente alcança o desgraçado. Numa última cartada insana, ele puxa um novo ataque. Gomu Gomu no Stargun. E a pancada vem com gosto, acertando o lado da cabeça do almirante como se fosse um soco sideral. Até o Kizaru sente. Mas a glória dura pouco. Logo após o golpe, o corpo do Luffy entra em pane. O Gear 5 desliga. Ele volta ao normal, exausto, e despenca no chão. Um silêncio momentâneo toma conta do campo de batalha. O herói caiu. E agora? Assim que todos se levantam dos destroços do Vegapunk, o Dr. Vegapunk avista Saturn de frente. O velho cientista reconhece na hora quem é a aberração demoníaca à sua frente. E Saturn, frio como pedra de gelo, solta um veneno verbal. E Vegapunk já deveria estar morto. A tensão sobe, e o foco muda para Bonnie. Ela está ali, vendo a criatura que personifica tudo que tirou o pai dela. E naquele momento, uma tempestade emocional toma conta da garota. Imagens, lembranças, angústias. Tudo passa pelos olhos dela como um filme. Com lágrimas caindo, ela vê uma espada no chão, agarra a lâmina e, sem hesitar, atira-se contra Saturn. E crava a espada no peito da criatura. É o tipo de ato que não precisa de palavras. É ódio, amor, dor e fúria num único movimento. Bonnie não luta apenas com o corpo. Luta com tudo o que ela é. A filha do Kuma acabou de declarar guerra. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.